Bom, questão então da ORBA de 2023 do nível 3. Questão que fala sobre o conceito de luminosidade, né, um assunto e um estilo de questão que vem sendo cobrado bastante na prova do nível 3, com pelo menos 2 questões por ano ali envolvendo esse conteúdo, e até, né, no ano 2023 e no ano 2024 teve 2 questões envolvendo diretamente essa equação, né? Mas a questão começa dizendo, sabemos que a luminosidade das estrelas equivale à potência das lâmpadas. Então é uma grandeza intrínseca. Isso é o principal que tem que saber, não depende da distância. Se a gente tiver aqui ou em Alpha Centauri, a luminosidade do Sol é a mesma, enquanto o brilho, o fluxo luminoso já é diferente. Mas a questão, ela nos dá uma equação, essa equação então que a gente vai utilizar para fazer a questão. Perceba que a gente tem a temperatura elevada à quarta potência, a gente tem o sigma, que seria a constante de Stefan Boltzmann, e a gente vai ter o 4πr², que nada mais é do que a área de uma esfera. Então, a luminosidade depende da área, ou seja, do tamanho, e da temperatura elevada à quarta potência. Bom, a questão ela termina nos dizendo: para que 2 estrelas tenham a mesma luminosidade, elas precisam ter, então a gente tem que assinalar a alternativa certa. A letra A diz que elas precisam ter o mesmo produto, r² multiplicado pela temperatura elevada à quarta potência. Faz sentido? Faz, né? Se esse termo for igual, a luminosidade será igual, porque 4π é a constante e a gente tem o sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, que também permanece constante. Então, essa alternativa está de fato correta. Mas, de qualquer forma, vamos analisar as outras. A letra B diz que elas precisam ter o mesmo raio e a mesma distância. Bom, já está errado, porque a luminosidade é intrínseca, não depende da distância, não depende do referencial. Então, está incorreta. Quanto ao raio, elas podem ter até raios diferentes, desde que a temperatura compense. Tem que ter essa ideia. Na verdade, o produto dessas 2 variáveis, quer dizer, o quadrado de uma e a quarta potência da outra tem que ser iguais. Na verdade, é isso. A letra C diz que elas precisam ter a mesma temperatura superficial. Não. Na verdade, elas podem ter temperaturas diferentes, desde que a gente tenha uma compensação pelo raio. Então, está incorreto. Letra D. Elas precisam ter a mesma temperatura superficial e mesma distância Terra. Bom, a questão poderia até ser um pouco mais difícil se ao invés da distância a questão falasse mesmo raio, mas também seria incorreto. Então, também está incorreto pela mesma coisa, não depende da distância. No caso do brilho, daí a gente poderia tratar de outra forma, mas no caso da luminosidade, só pelo fato de mencionar a distância já torna incorreto. E a última, né, a alternativa, a letra E, diz que elas precisam ter o mesmo produto RT. Alguns, né, principalmente quem está no 6º, 7º ano, pode até ter alguma dúvida, mas na verdade esse produto não tem que ser igual. Na verdade é o quadrado do raio e a quarta potência de temperatura para garantir a igualdade. A gente pode até manipular alguns valores, porque vamos pensar que o raio é 2 e a temperatura é 5. Esse produto será 10, né? Então, só que na verdade a luminosidade ela depende do quadrado do raio e a temperatura elevada na quarta potência. Se a gente fazer as contas vai dar um outro valor. Na verdade, não é que a luminosidade é proporcional ao raio e proporcional à temperatura. Ela é proporcional ao quadrado do raio e é proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Então, é só a questão de saber isso, mas a questão já fornece a equação. Questão bem tranquilinha.